próximos da média. Aqui nós temos um mapa de anomalia de precipitação, que é até o dia 30/9. E nós podemos observar, né, que no âmbito das bacias PCJ houve um predomínio de acumulado de chuva acima da normal climatológica, ali por volta de 0,1 a 50 milímetros, né? Esse gráfico aqui ele traz para a gente a distribuição do volume de chuvas em quantidade mediana no mês de setembro. Pode passar de novo duas vezes. Mais uma. E aí nós conseguimos ver que aproximadamente 9 dias, né, apresentaram registros de chuva acima de 5 milímetros. E a gente consegue ver que foram os dias finais do mês de setembro, onde nós tivemos aquelas chuvas mais significativas, né? Então, os destaques do mês foram que em setembro, 16 estações registraram acumulados de chuva acima ou muito próximos da média histórica, e no âmbito das bacias PCJ, o acumulado de chuva ficou acima da normal climatológica para o período de 1961 a 1990. Né? Agora os dados pluviométricos. Aqui nós temos uma tabelinha com as vazões médias do mês de setembro, medidas através da telemetria do DAE, né? E nós conseguimos observar que dois postos, né, o Atibaia Zé Paulista e o Atibaia, apresentaram a relação da vazão registrada em setembro de 2022 em relação à vazão média da série histórica, né, acima. A vazão Atibaia Zé Paulista apresentou 53,39% acima, né, a relação, e a Atibaia foi 30,13% acima. O restante, todos ficaram abaixo da média histórica. Aqui nós temos uma análise histórica das vazões, comparando a vazão média de setembro de 2022 com a média da série histórica e as médias por década. Esse aqui é um gráfico do posto Jaguaribe-Buenópolis, onde nós podemos ver que a vazão registrada em setembro de 2022 foi abaixo de todas as médias, tanto em relação à série histórica quanto por década. E em relação à série histórica, ela ficou 62,6% abaixo da média. Esse aqui é o do posto Rio Atibaia, bairro da Ponte, onde nós podemos observar que a vazão média de setembro ela ficou acima apenas da média por década de 2000 a 2009, eu acho, e 2010 a 2019, não consigo enxergar, gente. E em relação à média histórica, ela ficou abaixo 28,23%. Aqui nós temos o posto Rio Piracicaba em Piracicaba, onde nós podemos observar que a vazão média de setembro de 2022 ficou também abaixo de todas as médias. E em relação à média da série histórica, ficou 57,87% abaixo. Agora, falando um pouco sobre o sistema Jacareí, né? A represa do Jaguari-Jacareí, em setembro de 2022, ela apresentou uma chuva acumulada de 136,2 milímetros. E isso representa 75,2% acima da média, uma vez que a média dela é de 77,7 milímetros. A média da vazão natural foi de 9,99 metros cúbicos por segundo,
representando uma vazão abaixo da média, né, 20,87% abaixo, e a média de vazão descarregada foi de 0,96 metros cúbicos por segundo. A represa do Cachoeira, ela apresentou uma chuva acima da média, né, 24,3% acima da média, totalizando 123,6 milímetros acumulado de chuva, com uma média de vazão natural de 3,39, que foi 8,16% acima da média, e a média de vazão descarregada foi 5,62 metros cúbicos por segundo. A represa Atibainha, ela teve uma chuva acumulada de 117,4 milímetros, que foi 48,1% acima da média, que a sua chuva média é 79,3 milímetros, uma média de vazão natural de 2,91 metros cúbicos por segundo, que isso representa 16,76% abaixo da média, já que sua média é 3,49 metros cúbicos por segundo. A média de vazão descarregada foi 3,84 e a média da vazão da transposição foi 7,25 metros cúbicos por segundo. A represa do Paiva Castro apresentou um acumulado de chuva de 95 milímetros, representando 18,4% acima da média, uma vazão natural de 2,1 metros cúbicos por segundo, que foi 39,13% abaixo da média. Sua média de vazão descarregada foi 0,10 metros cúbicos por segundo e a média de vazão da estação elevatória de Santa Inês foi 18,77 metros cúbicos por segundo. Já o sistema equivalente, ele teve uma vazão média natural de 23,53 metros cúbicos por segundo. A média da vazão da transposição da Paraíba do Sul do sistema Cantareira foi de 7,25 metros cúbicos por segundo. A vazão descarregada média foi de 10,42 metros cúbicos por segundo. E a vazão média do túnel 5 foi 16,69. Agora temos o comportamento das chuvas, né, no sistema Cantareira. Na barragem de Jaguari e Jacareí, nós podemos observar que em setembro de 2022 as chuvas registradas ultrapassaram todas as médias, tanto por década quanto a média de 1980 a 2021, né? Na barragem Cachoeira, ela ultrapassou, né, as médias dos outros anos, mas em 1980 e 1989 ela não ultrapassou, mas ela chegou bem próximo. A barragem Atibainha também ultrapassou todas as médias por décadas. E a Paiva Castro ficou abaixo apenas da média de 1990 a 1999. Bom, aqui nós temos como foi o comportamento das vazões médias, né, diária ao longo do mês. No rio Atibaia, em Atibaia, a vazão ela não chegou perto da mínima estabelecida pela resolução DAE. No rio Atibaia, captação Valinhos, no dia 26 de nove de 2022, ela ultrapassou um pouquinho, né, a mínima estabelecida pela resolução, mas logo com as chuvas significativas que tiveram no final do mês, ela teve um pico, né? A do rio Jaguari em Buenópolis,
ela chegou próxima da mínima, mas não chegou a ultrapassar a mínima, né, ficar abaixo da mínima. E também no final do mês nós podemos observar o pico na vazão, né? Agora, sobre os volumes utilizados no sistema Cantareira, em setembro de 2022, nós utilizamos 10% a menos do que foi utilizado em setembro de 2021. Esse gráfico mostra o saldo disponível até o último dia, né? Então, nós terminamos o mês de setembro, no dia 30/9, com um saldo disponível de 45,25 hectômetros cúbicos, e fazendo uma simulação, considerando uma vazão média de descarga de 10 metros cúbicos por segundo, nós terminaremos o mês de outubro com 18,47 hectômetros cúbicos e nós terminaremos novembro no vermelho, né, com menos 7,45 hectômetros cúbicos. A vazão média disponível para começar o mês de outubro, né, a gente finalizou o mês de setembro, dia 30/9, com uma vazão média disponível de 8,45 e também fazendo uma simulação considerando uma vazão média de descarga de 10 metros cúbicos por segundo, nós iremos finalizar o mês de outubro com uma vazão de 6,89 metros cúbicos por segundo. E para finalizar, nós temos o gráfico de afluências médias ao sistema Cantareira, por década também, né? A linha tracejada, ela representa 2022. Então, setembro de 2022, ela ficou com uma afluência média acima da média da década de 2010 e 2019 e muito próxima de ficar acima da média de 2000 a 2009 e 1960 e 1969. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Carol, Rafael, pela apresentação aí do histórico, né? E naturalmente um pouco essas projeções aí para o mês de novembro, a gente já vai conversar sobre isso. Mas já que a gente olhou um pouco para o passado, agora eu gostaria de, na sequência, falar um pouquinho do futuro breve, do futuro trimestral, talvez, né? O Jorge Mercante, o pessoal do Cinepar, técnico de previsão meteorológica. Jorge, muito bom dia. Vamos olhar um pouquinho para o futuro, espero que você traga boas notícias aqui. Senhoras e senhores, depois de um bom dia, sim, Alexandre, teremos, acho que, boas notícias no curto prazo, tá? O prazo realmente está promissor. Vamos lá, apresentaremos aqui os prognósticos. Bom, essa aqui é uma foto de ontem, eu sempre explico que esse verde aí, ó, é chuva estimada por imagem de satélites, tá? Então a gente vê aqui ontem aquela chuva toda em Minas Gerais, né? Também uma chuva aqui no oceano, tá? E aqui só na Argentina, aqui embaixo, estabilidade. Aqui não tem nada, por enquanto, ontem à tarde, às 15 horas. Já hoje, já aparece o quê? Já aparece aqui em Minas Gerais a chuva, né? E aparece aqui chuva aqui no Paraguai. Então, com isso, esse fenômeno aqui, o que aconteceu com ele aqui para diante? Tá, teve outra foto aqui, mesma coisa, de hoje às 8 da manhã, estabilidade aqui. Vou dar agora um foco pelo Cinepar. Isso ontem às 15h40, ó, céu limpo aqui, né? Lindo, né? Às 9 horas, limpo ainda. Hoje às 7h50, a estabilidade. Isso aqui é chuva mesmo, tá? Estabilidade aqui no Paraguai. E agora, às 10 horas, já entrando no Paraná. Tá? Então, está adensando, está expandindo essa instabilidade aí. Tá? Então, a região de baixa pressão que a gente vai ver. Aqui é chuva por radar, se repara,
às 8 da manhã, e agora às 10h10, já chegando no Paraná. Mesma coisa em relação à descarga atmosférica também, o SUEPAR faz trabalho muito bem feito, né? Craque nesse assunto de raios, e agora aqui chegando no Paraná. Ou seja, está aproximando uma instabilidade, por enquanto. Eu ouvi falar em algumas previsões que seria uma frente fria. A gente vai ver depois se é frente fria ou não, vou tentar entender. Isso aqui, ó, é uma carta sinótica de dia 3, de manhã, ó, 0 horas escuro. Essa instabilidade foi aquela que progrediu e trouxe chuva para o estado de São Paulo. Uma instabilidade aqui, uma frente fria aqui, que a gente vai ver no oceano. Isso aqui eu não tinha do IMET na meio-dia do dia 3, eu peguei aqui da própria Marinha, que é um pouquinho mais pobre em termos de continente, é mais voltado para o mar, né? Mas a gente vê ali a instabilidade aqui progredindo, né? O que foi que passou aqui na anteontem, tá? Essa chuva toda que a gente viu. Isso aqui é de ontem, é 0 hora, então tudo bonito, né? Não tem nada acontecendo. A frente fria está no mar, aqui a gente está vendo aqui, ó, ao largo aqui da região sul e sudeste. Aqui ela evoluiu mais para nordeste ainda, quer dizer, e aqui a linha de estabilidade que trouxe chuva para lá para Minas Gerais, para o granizo e tudo mais, né? Essa aqui é a de hoje, 0 hora, da Marinha. Observe que tem aqui uma região de baixa pressão, aqui, que é o que está provocando a chuva no Paraguai. Geralmente a gente tem chuva nas regiões de baixa pressão na frente, um pouquinho antes da frente, somente, né? Na frente aqui sempre tem chuvas. Então você observe que, ou então linha de estabilidade, que é um cavalo, como a gente fala, superfície. Vejamos agora então aqui as previsões mesmo numéricas do modelo. O CPTEC está prevendo então a partir de amanhã à noite, né, de manhã de 0 hora para diante, chuva abundante, ó, aqui em Campinas, tá? No PCJ de maneira geral. Depois estabiliza no dia 8, dia 9, e aqui volta a chover lá para o dia 10. Eu quero agora, o Marco, felizmente, ele teve que sair, senão eu pedi para ele explicar para a gente, o Marco SUMEPAR, ele teve um compromisso e não está presente. Mas uma notícia boa, que não vai ser uma frente fria, porque quando é frente fria, às vezes, ela evolui e sobe lá para Minas e tal, depois o tempo estabiliza aqui, eles têm veranico de 5, 6, 7 dias, quando a frente fria é forte. Quando é linha de estabilidade, não. O tempo continua instável. Observe que o vento aqui continua de norte, noroeste, e não está virando para o sudeste. Quando entra a frente fria, o vento vira de sudeste, nesse sentido aqui. Então, estabiliza o tempo aqui no continente, às vezes chove no litoral, em São Paulo, mas aqui estabiliza. Então, a gente observa que realmente, parece ser, né, uma linha de estabilidade, uma frente fria se aproximando. Depois o tempo melhora e deve voltar a estabilidade novamente aqui, lá para o dia 10, em menor quantidade. Isso aqui é o acumulado pelo CPTEC, então, o terceiro estão prevendo, até o dia 10, teremos de hoje até o dia 10, 42, 45 milímetros de chuva acumulada, acho que é uma chuva muito boa, para um período de 4, 5 dias. Né? Isso aqui é o do SUMEPAR, os 3 postos nossos, também é muito parecido com o CPTEC, só que ele prevê chuva mais intensa a partir do dia 9 e 10. Tem então uma discrepância. O CPTEC prevê chuva mais intensa aqui nesses dias de quinta para noite, sexta e sábado, enquanto que o SUMEPAR está prevendo uma chuva mais intensa no fim de semana. Tá? Aqui o Alexandre sempre pede, por enquanto, Alexandre, não deu para colocar ainda esse gráfico estático na página do SUMEPAR, ele que mexeu no programa, mas aqui está estático, né? São várias previsões. O que o SUMEPAR faz? Ele faz uma mediana de várias previsões. Então, empate mais ou menos com o que eles colocaram. Aqui, no dia 9 e 10, a previsão é um pouquinho maior de chuvas. Depois, aqui ao longo do mês, deve estabilizar aqui, mas não vai ser um mês assim, totalmente seco. A gente não sabe que totalizado se vai ser dentro da média histórica, acima ou abaixo, mas não estão prevendo assim, períodos de muito seco. Não sei, esse período aqui do dia 12 até o dia 17, 16 por aí, né? Os 3 postos, a previsão é muito parecida, né? Está muito próximo, né? Na região, não dá nem para discutir. Bom, hidrológica. Aqui é a vazão registrada, real, e aqui a prevista, né? O cinza seria a probabilidade de atingir 95%, tá? De acerto. Aqui o azul é 90%, e aqui acima do 5 é 95%, né? Aqui entre 95 e 90, aqui entre 90 e 75, e aqui entre 75 e 50. Você observa, então, que a tendência é da vazão ainda cair, né, e voltar a subir mais a partir do dia
aqui dia 10, dia 11, tá? Se para o Buenópolis, para o Atibaia é a mesma coisa, tá? Embora, interessante, né? A vazão que é mediana, não, te falo, não é mediana, aqui já é o Ansamble, né, que pega vários modelos, né, de previsão hidrológica, e está dando valores abaixo do que tivemos nos últimos dias. Vamos ver. Modelo, gente, eu não vou nem fazer comparação com outra coisa, já não tipo que. Mas é modelo, tá? Estatístico. Então não vamos achar que isso é certeza, né? Pode ter surpresa para cá, tá? E aqui Atibaia e Valinhos também, vazão ainda mais baixo um pouco ainda. Vamos ver agora o passado, né? Avaliar e acompanhar a performance aí do CIMEPAR na previsão. Então a gente observa que em Buenópolis, em 16 dias, a vazão prevista foi 20% menor, desculpe, a vazão registrada foi 20% menor em 16 dias do que é previsto. Bom resultado. Em 14 dias, realmente superou os 20%. A galera errou, tá? Em 14 dias, acima de 20%. Atibaia, 26 dias, uma boa marca. E Valinhos, 7 dias de antecedência. Em 23 dias, a vazão prevista foi 20% inferior a vazão registrada, foi 20% inferior à vazão prevista. Bom resultado também, considerando 7 dias, né, de antecedência. E aqui é a série histórica. Então, na série histórica, a gente observa que realmente a Atibaia está muito bem, né? Aqui, Valinhos, quando chega na época de outubro, novembro, dezembro, já cai um pouco, né, por causa das chuvas, cai um pouco o índice de previsão, sabe? É difícil realmente, em 7 dias, tem muita modificação no tempo, na previsão, e afeta sobremaneira. Já Buenópolis ainda é um problema que temos do CIMEPAR, que aqui tem uma deficiência no modelo. O modelo ainda carece de aperfeiçoamento. Esses dois estão muito bem assim, consolidados. Aqui sim é a parte estatística, né, que talvez a gente tenha que preocupar mais. Preocupar não, botar os olhos mais. Que é de agosto, porque a de setembro no céu ainda. Observe, o ideal é que sempre fique abaixo de 35%. 19 dias foi abaixo do Buenópolis, tá, 3 dias, né, que também a gente vai 27 para 3 dias. E Valinhos, em 31 dias, com 7 dias de antecedência, ele atingiu o objetivo que é ser menor de 65% do IP, né, o índice de predição, intervalo de predição. Então, Valinhos realmente está muito bem. Atibaia também. Aqui é a série histórica, observe então a mesma coisa aqui, Atibaia melhor e Valinhos sempre com ressalvo que é 7 dias, hein? Olha só, não é fácil não. Agora aqui um levantamento que eu fiz, entre 30 de novembro e 28 de setembro. Eu somei as precipitações pelo radar, nos 3 pontos, aqui a média, pelo pluviômetro e aqui pelo CIMEPAR, que é a previsão que eles fazem. Gente, aqui eu normalizei como sendo sem o pluviômetro, tá? Então aqui é percentual isso aqui. A gente observa que a previsão do CIMEPAR é sempre 15% superior ao pluviômetro em Buenópolis e 27% inferior, melhor, 37% inferior pelo radar. Segundo o marco, assim, isso mais posso, vou ter a média aqui, né, para não perder tempo. 14% a previsão do CIMEPAR acima do pluviômetro registrado aqui no ponto, é pontual, e aqui o radar que pega a região toda. Segundo o marco do CIMEPAR, é normal que o radar sempre tenha um valor abaixo do pluviômetro. O pluviômetro é pontual e o radar ele pega a área toda. Só para a gente ir acompanhando, embora isso varie às vezes para mais, tem algumas ocasiões, o texto contrário, a previsão inferior ao pluviômetro e vice-versa. Só uma curiosidade. Para encerrar agora, o longo prazo, né? Isso aqui é o de agosto, né? O mar lá na Pacífico Equatorial, né? Continua temperatura abaixo da média, ou seja, sinal que estamos ainda no final da Laninha. Aqui agora no final de setembro, idem, né? Até esfriou mais aqui as costas aqui, do Peru, mas o interesse para a gente aqui na região que mais influencia aqui é 0 graus aqui no Pacífico, né? Bem no Equador aqui. Continua ainda, então, abaixo da média temperatura no Pacífico Equatorial. E pela previsão do Estado de Colômbia, nós temos que o fenômeno Laninha, a probabilidade é que ele ocorra até praticamente janeiro, fevereiro. Depois, talvez entrando maior probabilidade de entrar em neutralidade.
Mas a gente vai observando que mês a mês esse gráfico desloca para a direita, né? Então, está sempre postergando o final o arrefecimento do laninha e entrada no sistema neutro, que é o NIM, que seja o caso. Aqui é do meio do mês, aqui como a gente fala é só a máquina, não tem a mão dos meteorologistas, mas a tendência é a mesma. Isso aqui, sempre a gente coloca no final para a gente ver, é o ninho e laninha ao longo desde 82, que é o ninho famoso, né? Observe que tem um El Ninho maior aqui em 2014, aliás, foi antes, né? Foi depois aqui foi depois de 2014, que foi 15, 16 para diante, né? E, no entanto, não choveu tanto quanto aqui. Então, varia de muito de ano para ano, porque esse troço não é tão assim, matemático, não tem uma proporcionalidade exata. Tem tendências, né, e varia realmente por outras questões assim, de circulação do ar, temperatura do Atlântico, é multifacetado esse negócio. E aqui agora estamos, então, numa linha que até agora não se encerrou, né? Para encerrar mesmo, vamos ver aqui a previsão de Colômbia para a nossa região. Ainda para outubro, novembro e dezembro, abaixo da média ainda aqui, né? Não interessa para a gente. Depois, já novembro, dezembro, janeiro, a tendência à normalidade, ou então sem previsão, e idem para os demais meses, né? Provavelmente a gente vai ter, chuva dentro da média. Isso aqui é a previsão do CPT aqui em Médio-Funcene, também abaixo da média, aqui para outubro, novembro e dezembro. Isso aqui é a previsão de chuva, não de quanto vai chover. A gente observa aqui, ó, se a gente falar aqui em 700 milímetros em 3 meses, aqui, ó, para Minas, essa região, está dentro da média. A gente realmente é que se pensar em termos de 400, 300, em 3 meses, está quase na média, né? Um pouquinho abaixo aqui nessa região. Aqui é chuva mesmo, né? Total. Encerrando mesmo, o SPI de 24 meses para o posto da Replan. Eu não coloquei, esqueci de colocar, é o posto da Replan, porque tem uma série histórica ininterrupta desde de mais de 30 anos, então a gente está usando ele porque é bastante confiável e calibrado. Observe, estamos numa situação de 24 meses ainda de seca ainda. Por isso, Alexandre, que chove e cai logo o nível. Por quê? Em 24 meses houve um déficit grande, quer dizer, a esponja está seca, né? Tá? Isso aqui é a explicação, acho, mais plausível. A gente pega em 6 meses, é difícil. 24 meses, o tempo de trânsito no subsolo, aí começa a ter uma maior repressividade, tempo de trânsito no subsolo, né, meio poroso, é diferente aqui na superfície. Essa aqui, então, é a explicação por que chove, e você tem realmente se precavido, né? Acabou de chover, você está abrindo já, e esse mesmo cai o nível, né? A vazão. Essa é a explicação que se tem, então, para esse fenômeno que se observa agora mais acentuado de queda imediata da vazão. Senhoras e senhores, é isso que eu tenho para falar. Senhoras e senhores, e fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge, pela apresentação dos resultados, né? Exatamente assim, né? Nós temos muitos jovens aqui conosco também, então, senhoras e senhoritas. Tá? Isso, Alexandre, para ser cavaleiro no termo exato do termo. É 100% cavaleiro. Senhoras, senhores, não. Senhoras, senhoritas e senhores. Senhores por último, sempre. Tá certo. Não necessariamente nessa ordem. Muito bom, Jorge. Então, só temos 2 perguntas aqui. Acho que o Paulo tinha uma questão inicial, na sequência da César. Por favor, Paulo. Deixa eu parar aqui a apresentação. Eu não fiz nenhuma pergunta, professor, desculpa. Não, você tinha uma pergunta, acho que no chat aqui sobre o nível do Cantareira, estava na inscrição. Assim. Perdão, essa daí eu me relacionei aí com o senhor Mercante. A minha dúvida é a seguinte, a medição do nível do Cantareira é régua ou é sensor? Caso for régua, como é que é essa transmissão, professor? Muito bem, não sei se tem algum colega da Sabesp que queira responder. O Rafael estava, o Alexandre Bueno, eu sei que estava com uma dificuldade de acesso, o Rafael, na minha lista, acabou de sair aqui. Bom, vou tentar ajudar, Paulo. De maneira geral, o nível do Cantareira é por balanço de massa, né, na régua. Então, você tem um conjunto de algumas réguas, a gente a Sabesp já fez uma apresentação sobre isso aqui, né? E aí, evidentemente que na equação, né, na curva, rota, volume, vazão, ou seja, a cada
1 milímetro que varia, você tem mais ou menos o que significa em volume. Então é feito esse balanço de massa diário. Todo dia é atualizado lá no site às 9 da manhã, e aí então é por balanço de massa. Então não é medição. Agora, evidentemente que isso tem imprecisões, a gente discutiu muito isso aqui, né? Por isso que às vezes a gente olha a afluência e a defluência, e às vezes os números variam um pouco. Né? Então hoje é feito por balanço de massa, tem a régua, o medidor de nível, o nível é transformado em volume, e aí diariamente é publicado esses dados por telemetria. Né? Então na régua lá tem um medidor. Assim como a gente tem os nossos postos aí de telemétrica, que a gente mede nível. Né? Então mede nível, tem uma curva-chave, no caso dos rios, que transforma um nível em vazão, e por telemetria, normalmente por sinal de chip de celular, claro, tem todo o problema de cobertura, né? Celular, sinal de celular, é transferido para lá. Então, de uma forma muito simplista, a Sabesp diria com mais propriedade, mas então é balanço de massa, isso é. Até o Emerson, que hoje é o superintendente da Sabesp dessa área, esteve aqui na Câmara, podemos trazê-lo novamente, em qualquer momento, no sentido de apresentar um pouco melhor, com mais, né, novamente, como que é feita essa medição através do balanço de massa e etc. Então, é por aí. Não sei se eu respondi, mas é assim que é feito. Obrigado, professor. Respondeu-se. Perfeito. De maneira geral, os reservatórios do setor elétrico também é uma metodologia, vamos dizer, bastante consagrada, assim, né? Embora possa haver algum tipo de distorção, né? Porque, às vezes, meio centímetro na lâmina de um tamanho de reservatório significa muito. Então, é difícil quando você entra nesse decimal, né, da medição, sempre acaba gerando algum tipo de imprecisão. Tanto nos nossos rios, né, quando a gente começa a medir segunda casa decimal da vazão, quanto o ponto de vista de armazenamento no reservatório. Depois o Roberto Tarano é professor nisso, pode me ajudar também como complemento. Na sequência, acho que o Zé César tinha uma pergunta. Por favor, Zé César. Oi, Alexandre. Não, eu não tenho uma pergunta. Eu queria pedir a sua permissão e a dos colegas para mostrar aqui, para fazer uma complementação às apresentações da sala de simulação e a do Jorge, se for possível. Senão, fica para outra oportunidade. São 4 slides. Só nos diga sobre o que é, para dizer se vai ser agora ou daqui a pouco. É sobre o Cantareira, né? Sobre as chuvas e sobre o Cantareira, os volumes. Tem projeções, ou não? Sim. Então, na sequência, nós vamos apresentar as projeções. Aí logo aí você apresenta, pode ser? Pode ser, sem problemas. Obrigado. Bom, acho que não tendo mais questões sobre a questão climática, né? Vejam que, né, o Jorge mostra bem aí que a gente tem chuvas talvez na quinta para sexta e depois no domingo, né? Estou vendo o Paulo Tino aqui na tela. O desafio para nós aqui da coordenação enquanto Câmara, que é fazer a operação nesse chove-para, né? Porque se fosse um tubo, novamente, né, em poucos minutos ou horas a gente conseguisse colocar água naquele ponto, seria, né, diferente a operação. Agora nós temos um transatlântico que demora 8, 10 dias para ser manobrado, né? E no meio desse caminho chove, não chove, ou às vezes tem uma expectativa de chuva e a chuva é bastante abaixo daquilo que se espera, e aí se você não fez a abertura lá atrás, não há tempo de reação, é sempre um desafio fazer a gestão dessas descargas nesse período de transição, né? Ou seja, daquele momento muito seco, né?